No programa desta semana, nós continuamos a resenha com meu amigo Marcos Magalhães, compartilhando um pouco do que ele viu da vida. Você acha que falta investimento, sobretudo nível empresarial, para incentivar mais? Eu vou te falar um negócio. Hoje em dia, se a gente for dar esse salto, né, do futebol atual, a gente vai entrar numa seara aí que é completamente extracampo. Eu posso te falar porque em Manaus eu ganhei o primeiro ano com o Nacional e aí quebrei uma sequência do São Raimundo, que era tricampeão, e aí o treinador do São Raimundo, que é um amigão que eu tenho, que, sabe, ele ficou assim, tão impressionado com aquilo, é o Aderval Lana. O Aderval Lana é uma referência no Norte, em Goiânia, e ele foi e me indicou para a própria direção do São Raimundo. Falou, ó, contrata esse menino ano que vem, porque, cara, ele quebrou a nossa sequência, ele conhece, sabe? E aí a que você atribui esse sucesso todo? É isso que eu te digo. Eu sempre trabalhei com liberdade. Eu sempre tive aquilo, porque eu sofri como atleta com a discriminação de não joga o melhor. Joga aquele que a diretoria manda. O futebol ainda tem isso hoje? Hoje está pior. O treinador fazer. Então sofri com isso. Então o que você está me dizendo aí é o seguinte, o nosso programa é o que vida a vida, aí nós temos no sangue aí o futebol tem uma relação de mexer com a gente. Você acredita que nos grandes clubes hoje tem muita gente boa no banco e tem muita gente ruim no campo? Nossa mãe. Você pega a seleção brasileira, você já viu a seleção brasileira? Claro. Não tem jogador ali na seleção brasileira que eu tenho certeza que eu, você e quem está nos assistindo fala, não, esse cara não joga no meu time, esse cara não joga. Mas hoje em dia o mercado é isso, então eu venci, eu te falo por quê? Eu fiz de Manaus a Maceió, eu fui campeão em vários estados. É porque eu sabia mais do que os outros treinadores? Não. Primeira coisa é que o atleta passa a confiar em você. Quando ele vê rende mais. Quando ele vê que o treinador é sincero, o treinador pode errar. De repente, eu acho que você é melhor do que o Edgar. Mas, na realidade, o Edgar é melhor do que você. Mas eu estou seguindo a minha cabeça. Eu tenho uma comissão técnica que trabalha comigo. Eu vejo com o preparador físico, tinha essa liberdade. Eu vejo com o preparador físico a tua condição física, beleza. Eu vejo com o meu auxiliar técnico se ele está ajudando a lapidar as tuas deficiências, ok. Eu vejo com o treinador de goleiro se o goleiro está correspondendo. Então, com eles, eu faço um apanhado técnico. Mas quem define a escalação sou eu. E sempre foi assim. Eu tive clubes que, quando eu chegava, o dirigente já apontava algumas contratações, eu falava, deixa eu dar uma olhada primeiro no que você tem, porque eu olho o que você tem e depois nós vamos em cima da necessidade. Então, isso criava, estabelecia uma comunicação franca e direta com o atleta. Então, eu fui pelo caminho de disputar títulos. Eu nunca fui para um clube por indicação de um empresário. E hoje em dia, os empresários tomaram conta do mercado. Então, eu te falo que... Virou muito cash, muito money, né? Nossa, mãe, eu te falo que de Manaus até Maceió, você passa por várias capitais. Para você ser campeão na maioria delas, não é fácil não é por acaso não. Não é só por obra de Deus, é aquele negócio. Deus te dá a oportunidade, você faz o planejamento e executa. Mas aí eu tenho um princípio comigo, o seguinte, que as nossas escolhas também definem o nosso futuro. Você escolheu trilhar por um caminho que te colocou numa condição de vencedor. Quantos outros, nesse processo, escolheram fazer o jogo e acabaram entregando ao sistema? Porque assim, é um sistema, né? Eu acredito que como em todo nível de sociedade, você tem um sistema por trás. E assim, ou a gente cede ao sistema, ou você decide tocar a tua vida, cumprir seu propósito. Eu vou mais além, né? O sistema está em tudo, né? Está em tudo. O sistema é bruto, né? Então, quer dizer, o que aconteceu? Eu fiz finais de Série B, eu disputei final da Copa Norte, que é uma Copa pesada, perdi a final só para o Paysandu, que era dirigido pelo Givanildo, né, que era uma lenda lá no Norte, só perdi para ele dentro da Curuzu, que é o estádio do... Eles não fizeram a final no Mangueirão, levaram para da Curuzu. Levaram para Curuzu, que é um chiqueirinho. E lá
o Paysandu, lógico, né, teve seus méritos, conseguiu ser campeão. Então fiz várias finais de competições importantes e chegou num ponto que eu estava em Maceió e em Alagoas eu fui campeão com 2 equipes, Coruripe, que era uma equipe tipo Guarapari, e com CSA. Então, quer dizer, eu estava saindo de lá, estava indo para o Central de Caruaru, e aí por acaso encontrei com uma delegação do Internacional no aeroporto, o Abel estava dirigindo, aí o Internacional, falei, Belão, rapaz, como é que pode? Eu trabalhei em Série B, trabalhei em Série C, hoje eu não estou conseguindo trabalhar em Série D, cara. Que coisa, rapaz. Isso foi te desmotivando? Não, não. Ele só foi me mostrando a realidade. Eu falei, desculpe, eu falei, Abel, eu não sei o que eu fiz de errado. Ele falou, é simples, quer ver? Aí pegou o telefone dele. Licença só um pouquinho para... Ele molhou a palavra, eu molhei também. Aí o que o Abel fez? Ligou para 2 empresários. E esses 2 empresários foram categóricos com ele. Vem cá, você está falando nesse rapaz ainda? Esse rapaz não bota os nossos jogadores para jogar, bota os jogadores que ele quer, bota... Não, isso aí, porta fechada mesmo. Aí eu falei, rapaz, você vê como é que são as coisas, né? Não quer dizer que nós aí estamos hoje... O Vasco veio jogar aqui, Sim. Eu conversei com o Vanderlei Luxemburgo, que o seu Papinha, amigo, né? Papinha, seu amigo. Amigão, jogamos junto no Botafogo, Sim. Então aí fui lá falar com o Papinha. Aí eu falei com ele, rapaz, ó, tô tentando isso. Falei, rapaz, o negócio tá complicado hoje. O sistema é bruto. O sistema é bruto. Então, hoje em dia, o sistema manda na CBF, Sim. coloca o presidente da CBF, você acha que coloca o treinador na CBF, você acha que coloca jogador. Com esse movimento que o Ronaldo Fenômeno está fazendo, é como um jogador multicampeão, como você foi multicampeão como técnico, ele multicampeão, você acha que com essa movimentação que ele está fazendo para assumir a CBF, tem alguma perspectiva de mudar esse quadro? Porque o Brasil hoje já não é mais o Brasil de 70, de 94, de Parreira, de Zagallo. O Brasil hoje, em qualquer competição, a gente já entra assim, não vou nem ver o jogo, porque eu já sei qual vai ser o resultado. Você acha que com a entrada do Ronaldo ele muda alguma coisa no sistema? Primeiro que você não sabe nem o time que vai jogar, né? Quem é empresário muda o time de lá para cá. Então, quer dizer, eu fico assim, coitado do Dorival, conheço o Dorival superficialmente, que ele era... Ele é um bom técnico, né? Ele é sobrinho do Dudu, que eu fui auxiliar. Sim. Dudu, Ademir da Guia, Sim. O Dudu é tio dele. Ele foi um médio volante, pelo menos o Dudu sempre passava isso pra gente, na Ferroviária, muito bom. E teve assim, uma escola, como eu te digo, a gente aprende muito com os treinadores que nós tivemos. E eu fico assim, nossa mãe, imagina a raiva que Dorival tá passando. Você pega uma passagem dele no Santos, ele bateu de frente com as estrelas que o Santos tinha. Me lembro. E seguiu em frente. E essas estrelas tomaram o jeito porque ele bateu de frente. E aí acabaram se tornando jogadores consagrados. Então, quer dizer, imagina, rapaz, você vê o quanto que esse cara deve estar passando de raiva lá, de tendo que engolir certas coisas. Porque hoje em dia, os empresários, eles tomaram o jeito, eles querem uma tal de SAF agora, Sim. que é quem patrocina o clube e se torna dono do clube. E hoje eu vi até uma entrevista da Leila, que é presidente do Palmeiras. Ela tia falando, Leila. Tia Leila. Tia Leila. Tia Leila. Toda tia Leila é forte, né? Então a tia Leila no Palmeiras, ela falou que nunca foi convidado para fazer pré-temporada nos Estados Unidos, porque isso aí é coisa para... Caça-níquel. Só para empresário mesmo, para essas coisas. Então não convida nem o Palmeiras. Aí ela explica tudo. E realmente, você viu o Botafogo, ganhou 2 competições importantes. Aí foi disputar aquele torneio lá na Arábia. Sim, na Arábia. Aquele torneio é promovido pelos multi-empresários. Você viu que a equipe do Botafogo, quando iniciou o primeiro jogo, né, que já foi eliminado no primeiro jogo, ele começou basicamente com jogadores que tinha que negociar, que eram jogadores que não foram titulares, não todos, tá? Alguns foram. Mas tinham alguns ali que entravam nas partidas, mas nunca foram titular. E nessa competição já começaram jogando. Então, quer dizer, e o treinador também já saiu de lá, e já o Botafogo hoje já perdeu o treinador, desmontou tudo. Por quê?
porque é dirigido... Muito jogo de empresário por trás. É dirigido jogo empresarial. Pelo empresário, né? Então, o empresário é ele que determina. Então, quer dizer... Com a sua experiência e com o que você viu da vida, você acha que tem volta aquele futebol de 70, de 80, futebol de 78, com aquela seleção só de craque, voltar aquela essência do futebol, ou ele de fato está tão maculado por essa coisa que não tem mais jeito? Não, eu acho que dificilmente voltará, porque o que acontece? Você teria que mudar o sistema. Você não vai conseguir mudar o sistema. O sistema te exclui. Como me excluiu, o sistema vai te excluir. Eu fui para uma área, e você conhece bem a área, né? Fui trabalhar em governo municipal, governo... Você foi secretário, inclusive, né? Secretário. Foi quando eu deixei. Eu estava lá. Chegar lá. Eu estava em Caruaru, estava no Central de Caruaru, aí recebi o convite no final do ano para vir para cá, para ser o secretário de esporte. E relutei no início, mas aí, em função desse desgaste já, que eu não queria ficar só em estadual, eu queria fazer brasileiros, para poder uma projeção maior. Aí eu acabei aceitando o convite para ser secretário. Fui secretário durante 4 anos, secretário de esporte. Eu lembro quando eu assumia, o prefeito que me convidou, ele falou na época, olha, eu estou trazendo você, mas não é para futebol não, tá? Eu quero que você seja um secretário de esporte de todas as modalidades. E aí, nesse período, você teve a projeção do Vila Velha Tritões, que foi campeão brasileiro de futebol americano. Teve o CETAF, que foi para a Liga Nacional. Eu lembro. Nós tivemos as equipes... Acabou, né? Você não vê mais. Nós tivemos as equipes aqui disputando o campeonato estadual da primeira divisão. Nós fizemos aqui 18 campos para poder favorecer justamente as comunidades. Porque você tem, aí entra a inclusão social, né? Sim. Aí nós já vamos direcionar, né, para outro lado. Mas eu acredito que assim, é muito importante, porque o esporte é uma ferramenta, com certeza, de fato, extremamente importante para que a gente olhe para essa questão. Eu lidei de um outro lado, né, na minha vida profissional, que eu fui da área militar, e assim, o esporte é uma ferramenta que de fato inclui esses jovens e adolescentes que estão descambando para a criminalidade. Então, assim, você enquanto secretário tinha essa visão. Você acha que é preciso de pessoas técnicas que entendam da área ocupando essas pastas? Eu acho que é fundamental. Por quê? Você vai trabalhar primeiro com esporte de alta performance, né? De alto rendimento. Porque você tem que ter na criança uma referência. Então, Vila Velha Tritões, nós apoiávamos com prefeitura, com recurso e tudo certinho, e eles buscavam resultados, trabalhavam, era espetacular. O Bruno Araújo, que era o presidente na época, direcionava a coisa certinha com Vila Velha Tritões. Você vê quantas escolas, clínicas de esporte de nas futebol americano, vocês tinham... no futebol americano, começaram a ser desenvolvidas por eles. Nós tivemos assim, uma qualificação enorme no futebol de campo, no futebol até de várzea, na praia, várias escolinhas de praia começaram a ter assim uma quantidade grande de atletas participando, porque aí veio o beach soccer, que tomou uma tendência enorme aqui, e aí você vê o beach soccer conquistou aqui um espaço a nível nacional, então o futebol de areia ganhou, então tudo começou no esporte a ser feito, o carro-chefe era a Vila Velha. Deixa eu te fazer uma pergunta. Nós estamos nesse programa com o meu amigo Marcos Magalhães, que foi um multicampeão como técnico, que vivenciou desde a sua adolescência até passar por uma experiência de campeão como auxiliar técnico, como técnico. Ele está contando um pouco o que ele viu da vida. E a gente observa que no desenrolar do programa tem assim uma ponta de sentimento de mágoa, né? Mágoa por você ver que isso tudo foi maculado por essa visão empresarial, que só olhou para a questão financeira. Se você tivesse que repetir tudo que você fez, você repetiria? Mas você não vai responder agora não. Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos para o intervalo comercial, daqui a pouco a gente volta e você vai dizer para a gente.
Estamos de volta no programa Que Vida Vida. E essa semana nós estamos aqui com o meu amigo Marcos Magalhães, que está compartilhando um pouco com a gente o que ele viu da vida, na sua vida profissional, como atleta, como auxiliar técnico, como técnico, a maneira com que ele se apresentou como multicampeão no Espírito Santo, fora do estado do Espírito Santo, em outros estados, no Norte, Nordeste. Né? E eu fiz uma pergunta para ele no intervalo, antes do intervalo, perguntando para ele se, diante de todo o cenário que ele nos apresentou aqui, se ficou alguma mágoa no coração dele. Ficou alguma mágoa no seu coração? Eu até falei contigo no intervalo, né? Eu costumo sempre falar para as pessoas, né, quando elas estão... não canaliza o negócio para esse lado, não. Não leva coisa ruim para o coração. Ótimo. Guarda coisa boa no coração, que aí você vai conseguir ter mais coisas... Quem fica com mágoa adoece emocionalmente, exatamente, né? E aí não anda para frente, né? Exatamente. Então, quer dizer, a vida é uma escola. Você aprende, e onde nós estávamos conversando, né, já que o sistema me colocou para fora do futebol, eu vim parar numa área pública e tive a oportunidade, durante 4 anos, de não só executar várias tarefas com segmentos esportivos, modalidades esportivas, esclarecendo da inclusão social. Você fez muita entrega como secretário, eu te acompanhei. A mesma coisa. Período. Nós tínhamos um bairro, que eu não vou citar, aqui em Vila Velha, que eles chamavam de Big Brother. Big Brother porque toda semana, quase todo dia, eliminavam a criança, né? Área de conflito e tudo, então eliminavam a criança. Nós entramos ali com um campo de futebol e com... Você se lembra, como secretário, quantos campos de futebol na cidade de Vila Velha você entregou? 18 campos, com vestiário, arquibancada, alguns com iluminação, porque isso nós consultávamos a residência em torno do campo, que tinha residências que não gostavam da iluminação, sim, porque à noite queriam ver a televisão, os refletores incomodavam. Então nós fazíamos tudo um negócio assim, planejado e executado que favorecesse a todo mundo. Então, campos de futebol, e não adianta só você criar o campo e não dar condição para aqueles que vão ter escolinha lá a trabalhar. Então nós tínhamos escolinhas de futebol... Professores, instrutores, né? Que a gente conseguia torneios fora do estado e conseguíamos justamente o transporte, a alimentação, para que essas crianças tivessem uma motivação também. Poxa, eu estou numa escolinha de futebol e vou conhecer outro estado, vamos participar de um torneio em outro estado. Então nós tínhamos isso, sabe? Então é aquilo que eu te digo, infelizmente, passa-se os 4 anos, graças a Deus, eu tive uns 4 anos vitoriosos. Eu fui um secretário que não tive nenhum tipo de conta rejeitada, todas as contas aprovadas, e sabe, isso para mim foi o maior prêmio que eu recebi como secretário, além justamente do bem-estar que nós fizemos para a população de Vila Velha. Deixa eu te fazer uma pergunta, eu vou voltar lá no início do nosso programa, quando você falou que o seu pai projetou em você aquilo que ele queria ser. Ele chegou a vivenciar algum momento dessa sua vida vitoriosa como técnico? Ele teve E ele, assim, era um torcedor ali ferrenho. Ele acompanhava os jogos à distância, acompanhava os campeonatos, e às vezes é o tal negócio. Eu lembro que a gente vinha de pré-temporada e você vem com o atleta, às vezes, sobrecarregado a parte muscular. Nós treinávamos em 3 períodos, 6 horas da manhã, 9h30 da manhã e 15h30 da tarde. Então, é lógico que no início da competição, aquela carga de trabalho ia travar um pouquinho o atleta. O esporte de alto rendimento, ele exige muito, né? Só que lá na frente nós sabíamos que ia ser fundamental para você segurar o suporte do meio para a final da competição. Quando as outras equipes começavam a cair de rendimento, a nossa estava mantendo e subindo. E às vezes meu pai, né, acompanhando a distância, sabia disso, via o resultado, falava: meu filho, você já começou perdendo o campeonato? Meu filho, rapaz, só está empatando. Aí depois, no desenrolar da competição, ele: ainda bem que você me escutou, né? Agora, pai, foi fundamental. Se eu não tivesse me dado esses toques, eu estaria... Claro, valorizar ele. Lógico, ele se sentir importante no processo. Pai é pai, né? Exatamente. Então, quer dizer, isso aí foi importantíssimo. Hoje em dia, a ausência dele, essa sim, provoca um vazio dentro da gente. Eu sei que todo mundo que está assistindo, que já perdeu seu pai, perdeu sua mãe, né? Perdeu um ente querido,
sabe o quanto isso dói. Mas, pelo menos, eu tenho a consciência de estar fazendo o melhor aqui para que ele reconheça. Eu acredito muito, Marcos, que assim, programa Que Vida, a gente fala um pouco sobre isso. Que o grande ensinamento que seu pai deixou foi o legado, né? Ele deixou um legado e você tem caminhado na história da sua vida debaixo de um legado que ele deixou para você. Um legado de honestidade, um legado de princípios. Isso tem um valor inestimável, né? Não, valor com certeza, com certeza. Eu fui criado, eu com minha irmã 5 anos mais nova, né? E eu lembro que naquela fase de adolescência, eu ficava revoltado às vezes com meu pai, que ele falava, não, sua irmã quer sair para ir uma festinha. Você leva, toma conta dela e depois trai. Naquela época eu tinha minhas namoradinhas também, né? Aí eu falava, poxa, mas... Aí eu levava minha irmã e combinava com ela, ó, vim te buscar tantas horas, que eu tinha que chegar em casa com ela. Então, e isso fez com que eu sempre tive um respeito muito grande pelas mulheres, entendeu? Sim. Eu fico abismado quando eu vejo assim, casais que se agridem, discutem, essa parte de feminicídio, que é assombrosa, né? A quantidade de feminicídio. Eu nunca tive assim nenhum atrito com nenhuma mulher e, pelo contrário, sempre respeitei os princípios. Mas essa é base, né? Por essa base. Eu acho que isso foi fundamental. E como você falou, profissionalmente, né? A honestidade no trabalho, você trabalhou comigo. E não foi por falta de oportunidade, né, Marcos? De caminhar por um outro, de trilhar por um outro caminho. Não, você convive com gente errada em todos os segmentos. Sim. E você tem um livre-arbítrio. Você pode escolher. É quase um pastor, tá vendo? O cara já está aqui trazendo ensinamentos. A vida é assim, a vida ela traz esse tipo de amadurecimento. Quem sabe se uma hora eu não consigo chegar lá, né? Você é uma pessoa de Você fé. chegou, Você é o Bruno chegou. O Bruno é um pastor que eu admiro tremendo, tá? É o que eu te digo, a referência familiar que você tem, eu acho espetacular, tia Penha, Bruno. Então, quer dizer, quem sabe um dia, né? Mas eu procuro sempre, no trabalho, na direção das equipes, eu costumo sempre falar, rapaz, futebol, vamos voltar para futebol? Sim, vamos. Futebol tem um negócio. A equipe se reúne antes de entrar em campo e ali vai fazer uma oração. E hoje em dia, né, como também tem muitos atletas, né, que são atletas evangélicos, então, na hora da oração, antigamente era aquilo, começava a oração, era Pai nosso que está no céu, santificado. Gente, calma. Coisa sem pé e sem cabeça, calma, né, como é que Deus vai entender que vocês estão falando, vocês estão gritando, falando com a pressa tremenda. Fala com calma. Eu acredito que era muito até no automático, né? Era mecânico, mas sabe por quê? Era mecânico. Você vinha de um aquecimento. Então você estava... A adrenalina estava lá em cima. Estava lá em cima, já era o momento de entrar em campo. Então, quer dizer, ali você já estava explodindo. Fica sem sentido até, né? Então aquela reza gritando e correndo já era normal por isso. E depois, mais para o final, onde eu já estava encerrando, né, a participação no futebol, aí, como tinham muitos evangélicos, os evangélicos não rezam o Pai Nosso. Né? Não, eles oram o Pai Nosso. Eles oram o Pai Nosso e não rezam a Ave Maria. Isso. E os católicos fazem Pai Nosso e Ave Maria. Sim. Então, no Pai Nosso era aquela corrente única. Quando chegava na hora da Ave Maria, que ficavam os católicos, aí o pessoal evangélico começava ao mesmo tempo as orações dele. Aí eu falava, uma oração espontânea. Eu falei, nossa senhora, aí virava uma feira livre. Eu falei, agora que o senhor não vai entender nada mesmo, agora que... Mas a gente sempre leva numa boa. Mas então, Deus ouve, sim. Deus conhece o coração de cada um de nós. Eu sempre orientava eles nesse sentido. Cada um desse o melhor pela sua fé. E o importante é você ter fé, né? Eu acho que Deus é um só, penso assim, posso estar errado, mas penso assim. E Deus escuta todo mundo, como você falou. Marquinhos, nós estamos indo para o final do nosso programa. Eu queria terminar, nós temos ali 3 minutos, 2 minutos. O que você viu da vida consolidou essa estrutura emocional para você viver o presente, no sentido de dizer assim, eu me sinto completo com tudo aquilo que fiz. Estou dizendo que você vai embora, não, você tem muito tempo aqui com a gente ainda. Amém, amém, amém. O senhor escuta ele, hein? Você se sente consolidado com tudo aquilo que você viveu? Pastor, eu tenho assim, uma realização profissional muito grande, fiz grandes amigos, entendeu? Tem ex-atletas, né, que até hoje a gente tem uma relação de amizade muito grande. Então, quer dizer, tem ex-dirigentes, tem ex-torcedores, vira e volta, o pessoal ainda pergunta, pô, você mantém um boné?
boné faz parte da minha roupa. É vestimenta sua, não existe Marcos Magalhães então, sem quer boné, dizer, não. Eu encontro, às vezes, com torcedores na rua que identificam até por esse lado. Então, eu acho que isso que é importante, você ter uma passagem digna de reconhecimento pelos amigos, pelos torcedores, por todos que trabalharam contigo. Você vê a nossa relação de amizade. É uma coisa eterna. A gente tem um carinho muito grande por você, meus filhos, então, minha esposa. Eu até abusei da nossa amizade, né? Eu já fui 3 vezes na igreja dele, que a única coisa que me falta para ter uma vida plena agora é ter um casamento tranquilo. Mas nós estamos orando por isso. Você não sabe como nós estamos orando por isso. E ele, às vezes, eu até arrumava uma namorada e eu levava na igreja para ele abençoar. Aprovar. Aí, abençoa, aprova. Mas, rapaz, hoje em dia, ninguém mais quer compromisso, né? Eu digo assim, está muito difícil você encontrar alguém. Mas alguém que Deus reservou está preparado para você. Eu acredito nisso, é alguém especial, que pensa como eu penso, que o fundamental é você ter uma família, você querer alguma coisa que justifique você ser uma família. Amém. E não ficar por ficar, né? Amém. Pessoal, no programa dessa semana, nós ouvimos o meu amigo Marcos Magalhães, que compartilhou um pouco com a gente de toda a experiência daquilo que ele viu da vida na área do futebol, na área do esporte, na sua vida profissional, como na área do serviço público. E eu espero que tenha ficado um aprendizado para cada um de vocês. Que cada um de nós possamos entender o seguinte: aonde quer que nós estejamos, aonde quer que estejamos vivendo, com as oportunidades que a vida, as portas e as oportunidades que a vida abre para nós não possamos perder os princípios e a base que nós trazemos no ambiente familiar. Que o aprendizado da vida do Marcos seja um aprendizado também para a sua vida. Princípio é inegociável. Haja o que houver, aconteça o que acontecer, princípio não se negocia. Se ele foi um vencedor, um homem de sucesso, porque ele viveu uma vida de princípios. Uma alegria te receber, Deus continue te abençoando. Você é mais do que 10, você é 1000. Amém? Eu Deus que agradeço a vida. oportunidade, tá? Até peço permissão você para a mensagem final, é justamente isso. Não fique só no seu trabalho, porque eu tive um casamento, né? Sim. Eu convivi 14 anos com a pessoa e o que culminou com o nosso afastamento foi porque eu fui muito focado no trabalho. Então não esqueça da sua família, não. Boa. Foque no trabalho. Boa. Família em primeiro lugar. A família em primeiro lugar, porque senão isso acaba prejudicando o teu relacionamento. Eu tive assim, um período maravilhoso, sem briga, sem confusão, mas também muito ausente, porque o trabalho falava mais alto. Lugar. Então, a família em primeiro lugar. Valoriza a tua família e você vai ter muito sucesso também no seu trabalho. Boa.